E se alguém tentasse provar que a Bíblia se contradiz diante de um pastor em plena universidade? Foi exatamente o que aconteceu nesse debate intenso entre Cliff Knechtel e uma mulher muçulmana que decidiu confrontar a fé cristã diante de uma multidão. Ela questiona a autoridade das Escrituras, a divindade de Jesus e até mesmo o batismo, mas o que acontece depois é surpreendente. Assista até o final, e se essa mensagem tocar o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal Palavra Viva e compartilhe esse vídeo, porque a verdade precisa ser ouvida. Agora, ouça atentamente esse diálogo. Sim, senhora. Você disse a primeira coisa sobre pegar um livro como prova da sua crença. Você disse que não há contradições internas. Você conhece bem este livro? Eu peguei isso com seu amigo outro dia. É a Bíblia, para todos vocês que não sabem. Não sei qual versão é essa. Não sei quem escreveu, quem decidiu o que colocar aqui. João, vamos ler João 1:18 a 19. Você conhece esse trecho? Vou ler o que está escrito aqui. Diz que ninguém jamais viu Deus, mas Deus é o único que está ao lado do Pai e o revelou. Aqui mesmo. Diz que ninguém jamais viu Deus, certo? Você acredita nisso? Você aceita isso? Você quer ler? Esse é o seu livro. É isso que você aceita. Pode apostar. Aqui mesmo. No mesmo capítulo, João 5:19. Certo. Jesus, diz aqui. Jesus lhes deu esta resposta. Eu lhes digo a verdade. O filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazer. Ninguém vê. Ele só faz o que vê. Contradição interna. Então este livro tem contradições internas. Podemos concordar com isso? Você não responde sim ou não. O que você diz sobre essa contradição interna? Quando um dos princípios básicos da interpretação de qualquer livro é que você tem que ler no contexto. E, obviamente, quando você lê o capítulo 1 de João, o ponto principal é que Jesus é Deus em forma humana. Ele começa. Mas então, posso responder ou não? Mas você não está fazendo sentido. Você disse a mesma coisa. Bem, então por que você está perdendo seu tempo aqui conversando comigo? Porque olhe para todas essas pessoas aqui que têm perguntas. Tudo bem. Então por que você não me deixa passar para outras pessoas? Se eu não estou fazendo sentido, senhora, por que você está perdendo seu tempo? Por que eu deixaria você desviá-los com suas orientações erradas? Entendo. Então você tem que ser uma espécie de parasita que vem aqui e se alimenta das pessoas que estão me ouvindo falar? Com certeza. Por que não? Você já fez papel de bobo aqui de qualquer maneira. Bem, isso é muito triste. Por que você não pode simplesmente ser aberto e honesto e ter um diálogo honesto? Vá em frente. Explique isso. Obrigado. João, capítulo 1. João começa com as palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De forma cristalina, João 1:1 está afirmando a divindade de Cristo. A palavra ali é Cristo. A palavra grega é Logos. Obviamente, ao ler João 1, você sabe que ele está falando sobre Cristo. Obviamente, ele está se referindo diretamente a Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. João está pegando isso e colocando em grego. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ninguém viu Deus. Eu não vi Deus. Você não viu Deus. Mas a afirmação de João e a afirmação de Jesus é que ele é Deus revelando-se em forma humana. Isso é claramente, inequivocamente o que João 1 está ensinando. E você não precisa ter um doutorado em Novo Testamento. Basta ler você mesmo e você vai entender isso. São os dois João. Eu nem sequer passei para um capítulo diferente. São 2 páginas adiante. Ambos os João dizem que ninguém vê Deus. O outro diz que Jesus vê Deus. Isso significa que Jesus vê a si mesmo? É algo que todos que leem a Bíblia interpretam como sua própria resposta para compreender? Sim, exatamente. Jesus afirma ser Deus, revelando-se em forma humana. Essa é a sua afirmação. E ele vê a si mesmo.
Não, você não é Deus. Por que João escreveria isso? Você não é Deus. Qual é a diferença? Bem, se você morrer e ressuscitar dos mortos, vou ouvir com muita atenção tudo o que você tem a dizer. Porque essa é a única coisa que você aceita. Porque você não aceita... Você viu George Washington tomar posse como primeiro presidente dos Estados Unidos? Outras pessoas viram. Eu acredito nisso. Ótimo. E outras pessoas viram Cristo morrer na cruz e o viram ressuscitar dos mortos. Mas elas têm contradições internas. Não há contradição nisso. Nós, seres humanos, não vemos Deus. Mas quando Deus escolheu se tornar um ser humano em Jesus Cristo, obviamente Jesus conhecia o Pai muito intimamente, muito bem. Fui criado como católico e acho que Jesus foi um homem fantástico e que todos deveriam aprender sobre sua vida. Como você descobriu sobre Jesus? Eu fui ensinado. Por quem? Indo à igreja e pela minha família. Então, por que você confiou em um padre da Igreja Católica e em sua família para lhe dizer a verdade precisa sobre Jesus? Na verdade, porque a religião perpetua a lavagem cerebral. Essa é a única maneira de dizer isso. Quando você pega uma criança e a ensina desde o primeiro dia que ela tem que ir à igreja uma vez por semana, é como aprender um idioma. Se você me pedir para falar chinês agora, não vou conseguir. Mas se eu tivesse crescido na China, seria algo natural para mim. Religião. Pense no batismo, ok? O que é o batismo? Por que é tão importante? Por que a ideia de que o batismo é tudo se perpetuou tanto? Você sabe o que é o batismo? Você está fazendo uma escolha por uma criança que ainda nem consegue se decidir. Entende? Você já os doutrinou em um sistema de crenças, onde Jesus fala sobre o batismo infantil, onde Paulo, Pedro ou Tiago falam sobre o batismo infantil, onde na Bíblia se fala sobre o batismo infantil. Então, concordo com você. Veja, Senhor, nós concordamos. O batismo infantil não é mencionado em nenhuma parte da Bíblia. Portanto, minha pergunta permanece em aberto, Senhor. Qual é a sua fonte de informação sobre Jesus? Por que você confiou nessa fonte? Seja o padre católico, seja sua mãe e seu pai. Tudo bem, sim. Por que dissemos Maomé? Porque fui criado desde pequeno para saber e falar. É por isso que você confiou. Tudo bem, eu tinha que ser cético. Eu não ia confiar que minha mãe, meu pai e o padre ou pastor local me dissessem a verdade sobre Jesus. Eu tenho que recorrer ao testemunho ocular. Tudo bem, está certo, Senhor. Eu não vou construir minha vida com base no que meus pais me dizem. Isso é um debate totalmente diferente, porque a Bíblia foi reescrita cerca de 4 vezes. Você pode simplesmente admitir para mim que a Bíblia foi reescrita muitas vezes e que partes dela foram excluídas e ainda estão sendo encontradas até hoje? Então, o que você está dizendo é que a fonte primária de que você está falando foi usada. O rei James reescreveu a Bíblia por um motivo. Ok. E antes que nossos sistemas políticos fossem capazes de controlar as massas, a religião controlava as massas. A religião era o governo. Tudo bem, o rei James, no início dos anos 1600, não traduziu o Antigo Testamento hebraico ou o Novo Testamento grego. Ele não conhecia os idiomas. Não estou dizendo que ele fez isso sozinho. Ele contratou estudiosos de hebraico e gregos. Certo, tudo bem, eles não mudaram nada. Como você sabe? Porque estudei o Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento grego. Você sabe hebraico, Andy? Tive que aprender hebraico e grego no seminário. Sei que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Agora, você levanta uma ótima questão, que é: por que devemos confiar em Mateus, Marcos, Lucas e João para nos dar informações históricas precisas? Espero que você tenha alguns testes, Senhor, que usa para determinar a confiabilidade histórica. Eu tenho 4 testes. Eu os uso em Suetônio, Heródoto, História dos Estados Unidos, História grega, qualquer história. Não há nada de sagrado nos meus testes. Crie os seus próprios. Meus 4 testes são: consistência interna, ou seja, há contradições no texto que apontam para uma grande confusão.
Quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, percebe uma enorme consistência interna. Não há contradições. Perspectivas diferentes, sim. Segundo teste, estilo literário. Era uma vez na terra de Nod, piscou, e Nod fez um passeio de barco. Obviamente, isso é um conto de fadas. Não é o estilo literário de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João usam a narrativa histórica como uma reportagem de jornal, como estilo literário. Terceiro teste, arqueologia. Estamos falando sobre Jesus e a ilha da Atlântida? Não. Estamos falando sobre Belém, Nazaré, Jerusalém, Roma e o Mar da Galileia, que são arqueologicamente verificáveis. Quarto teste. Vamos lá, cara. Há 2000 anos, no primeiro século, esses caras escreveram esses evangelhos. Você nunca jogou o telefone sem fio? Você sussurra um segredo no ouvido da pessoa ao seu lado. Você sussurra no ouvido da pessoa ao lado dela. Sim, eu já joguei esse jogo. Sim, o segredo fica totalmente distorcido. Não é assim que os evangelhos nos foram transmitidos. Senhor, os evangelhos que temos hoje em inglês são baseados em mais de 5.200 manuscritos gregos, todos concordando em um grau infinitesimal. Senhor, não há nenhum documento da antiguidade que se aproxime dos evangelhos do Novo Testamento em termos de evidência manuscrita. Portanto, a evidência esmagadora é que os evangelhos são historicamente precisos. Se essa conversa fez você pensar sobre a verdade do evangelho, não saia sem agir. Deixe seu like, se inscreva no canal Palavra Viva e compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas descubram que a fé cristã não é mito, mas história e verdade.